alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 12 e o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias. No detalhamento, nós estaremos estudando os impactos ambientais decorrentes da industrialização e transportes de mercadorias. Então, seguimos para a nossa aula. Bem, turmas, eu vou iniciar esta aula com vocês fazendo algumas perguntinhas que estão relacionadas aí à nossa temática de hoje. Alguém de vocês já trabalhou hoje na roça ou no cuidado com os animais? Quem de vocês vai para a escola de bicicleta ou vai para a escola em algum outro tipo de transporte escolar? Pois é, a nossa realidade aqui é uma, mas o mundo lá fora ele é bem grande e conectado. E é sobre essa conexão que vamos falar hoje. Vamos pensar, de onde vem o adubo que a gente usa na plantação? De onde vem o remédio para o gado, o motor da caminhonete ou o celular que às vezes pega sinal lá no meio do rio? Tudo isso vem de onde? Da indústria. E como é que chega até aqui esses produtos? Nós sabemos que eles chegam através dos transportes, caminhões, que muitas vezes enfrentam estradas ruins, gastando mais combustíveis. Essa dupla que vamos analisar hoje, os impactos ambientais gerados pela indústria e pelos transportes, é essa dupla que nós vamos aí tentar entender esses impactos. Vocês lembram da fumaça preta que sai daquele caminhão velho, que percorre aquele ramal que talvez você conheça, né? Vocês lembram da notícia sobre o rio ou igarapé que está poluído perto de uma grande fábrica na cidade? Pois é, esses são os efeitos visíveis. As indústrias, para produzir todas essas coisas, elas consomem muita água e muita energia, e elas também soltam muita fumaça. E os transportes, queimando combustível, fazem o mesmo para entregar os produtos nas cidades e até nas comunidades rurais. Então, as indústrias, aquilo que nós consumimos, na verdade, tem um preço, né? Tanto das indústrias quanto dos transportes, né? Esses impactos, eles vão gerar um preço aí para o nosso planeta. Por exemplo, a poluição do ar, a contaminação da água e do solo. Todos esses impactos, eles estão ameaçando o nosso planeta. Toda essa poluição que vai gerando ali aquecimento está deixando a Terra mais quente, mudando o clima e o tempo que a gente conhece. E isso afeta a nossa plantação, afeta os nossos animais e a nossa água aqui mesmo. Na nossa comunidade, nós podemos presenciar isso muitas vezes. A boa notícia é que, conhecendo esse processo, a gente pode entender melhor o mundo e até pensar em soluções mais sustentáveis para o futuro. Então, vamos começar nossa aula, né, falando aí sobre os impactos gerados pelas indústrias nos solos. Então, a gente vai verificar, gente, que os solos, eles têm uma importância muito grande na nossa vida. Eles servem, né, como a gente utiliza os solos para plantar os alimentos que nós consumimos. Nós utilizamos o solo, né? É no solo, na verdade, que vivem os seres vivos. Mas as indústrias, elas muitas vezes provocam ali muitos problemas no solo. Acompanhem comigo esse texto, verificando que as indústrias, elas são as piores poluidoras do solo.
A contaminação, ela acontece através de produtos químicos que são liberados no meio ambiente. Esses produtos que podem ser liberados tanto na forma líquida quanto na forma sólida. Então, os resíduos sólidos, o lixo, quando ele entra em contato com a água e aí ele vai apodrecendo, ele vai produzindo um líquido chamado chorume. E aí a gente vai verificar que o chorume, que ele tem ali um cheiro bem desagradável, ele vem ali carregado de metais pesados e produtos químicos perigosos. Além disso, as indústrias, elas podem poluir, acabam poluindo os solos no momento que elas descartam embalagens, restos de insumos que são utilizados na sua produção, e elas também lançam efluentes que também vai ajudar ali a prejudicar os solos, a prejudicar os cursos d'água. Então, quando as indústrias elas geram todos esses problemas, fazendo esses descartes, né, do lixo de forma incorreta, das embalagens, prejudicando o nosso solo, nós vamos ter o quê? A redução da fertilidade do solo. Nós vamos ter também o aumento do risco de erosão, porque esses solos vão estar mais frágeis, né? Vamos ter o aumento da toxicidade e a perda de nutrientes do solo. Com o escoamento da água, da chuva e a infiltração do solo, os efluentes, os produtos químicos gerados pelas indústrias vão provocar a contaminação do solo e vão provocar não apenas a parte superficial do solo, mas através da infiltração, eles também vão provocar a contaminação dos lençóis de água subterrâneo. Dessa forma, vai trazer consequências o quê? Para a saúde, até mesmo para a nossa própria saúde, né? Porque os lençóis de água subterrânea é que vão abastecer a água que chega até as nossas casas. E aí a gente acaba consumindo essa água ali que está contaminada, muitas vezes até envenenada. Então, isso vai trazer problemas para a saúde das pessoas e também para os animais e para as plantas. Bem, uma medida sustentável que as indústrias elas podem utilizar, elas podem adotar para evitar a poluição do solo é a instalação de usinas de compostagem industrial. Então, a compostagem industrial ela é um processo, né, decorrente do reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos industriais. Então, em vez de a indústria pegar aquele lixo que foi descartado, que está ali poluindo a natureza, em vez de ela descartar de forma incorreta, ela pode utilizar esse lixo, né, numa usina de compostagem para ele ser reaproveitado. E aí, a partir de todo esse processo, esse material ele vai ser utilizado ali de forma mais útil. Então, a tecnologia utilizada na compostagem vai o quê? Transformar os aspectos desses materiais de origem industrial, agroindustrial ou urbana, ou até mesmo agropecuária, em produtos orgânicos. Então, esse material reaproveitado, ele pode ser usado ali como fertilizante, como adubo, né, que pode ser utilizado com segurança na agricultura. As indústrias também, elas contribuem aí para alguns impactos ambientais relacionados à questão da água. Então, as grandes fábricas, elas são as maiores causadoras de poluição nos nossos corpos hídricos, pois elas despejam resíduos tóxicos em rios.
Então, as descargas de produtos químicos das indústrias são uma das causas principais da eutrofização da água. Então, as indústrias elas podem ser grandes responsáveis pela eutrofização da água. A eutrofização da água ela acontece quando são lançados efluentes sem tratamento adequado na água. A eutrofização da água ela é um processo, né, que é causado ali pelo excesso de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, que vai chegar aos rios, aos lagos e represas. Então, a eutrofização ela vai acontecer quando esse excesso de nutrientes vão ser lançados lá naquele curso d'água, né? E aí nós vamos ter o quê? O crescimento das algas que vão se proliferar ali naquele ambiente. Essas algas elas vão absorver todos os... ela vai absorver, na verdade, o oxigênio presente naquela água e isso vai ser prejudicial para os peixes. Então, nós temos consequências da contaminação da água industrial, né? Essa água poluída, contaminada, ela pode ser prejudicial à saúde humana, trazendo aí vários riscos, né? Trazendo doenças como a cólera, a hepatite A e as diarreias agudas. E aí a gente vai verificar, nós convidamos a professora Cristiane Marques, professora de Química aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, que vai explicar com detalhes como que acontece o processo de eutrofização da água. Vamos acompanhar, professora. Olá, alunos. Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química e eu estou aqui para falar sobre a eutrofização da água. E o que é eutrofização? A eutrofização é um problema ambiental provocado pelo excesso de nutrientes na água. Como assim excesso de nutrientes? Exatamente. Acontece que o excesso de nutrientes provoca um aumento excessivo de micro-organismos que se alimentam desses nutrientes. E esses nutrientes, esse excesso de nutrientes, eles vêm por causa dos esgotos nas grandes cidades ou por causa também de fertilizantes em ambientes rurais. Porque os fertilizantes e os esgotos, os dejetos dos esgotos, eles são ricos em nitrogênio e fósforo. Consequentemente, os micro-organismos eles aumentam de uma maneira excessiva que acabam provocando uma espécie de cortina ali na superfície da água. E essa cortina impede a passagem de luz e aí as espécies marinhas, as algas de fundo, não conseguem fazer o processo de fotossíntese e acabam morrendo. E aí, quando essas algas de fundo morrem, vai aumentar ali a proliferação de micro-organismos aeróbicos que se alimentam do oxigênio. Então, eles vão se proliferando, vai aumentando aí a demanda bioquímica de oxigênio, porque quanto maior quantidade de micro-organismo, mais oxigênio vai exigir. Então, quando aumenta aí essa demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio na água que estava dissolvido vai diminuindo, provocando também a morte de outras espécies aquáticas, como, por exemplo, os peixes. E aí que entram os decompositores, porque como os peixes e as outras espécies morrem, aumenta ali a proliferação de micro-organismos que são chamados de decompositores, e eles liberam gases bem fedorentos. É por isso que quando a gente passa pelas cidades que tem aqueles rios que tem como se fosse um lodo, aquela camada verde, a gente percebe o mau cheiro quando a gente passa, por causa daí da demanda desses micro-organismos que eles estão muito grandes. Isso que se chama eutrofização da água. Bem, gente, então nós vimos aí com a professora Cristiane que a eutrofização da água ela vai trazendo ali esse aspecto bem estranho, né? Essa coloração bem estranha aí para os cursos d'água que são contaminados ali pelo esse descarte de efluentes, de materiais químicos pesados aí, de nutrientes em excessos na água.
Mas as indústrias, elas têm como alternativas, muitas alternativas, na verdade, para melhorar essa questão da água. Então, as indústrias, elas podem adotar algumas medidas, né, medidas que são sustentáveis para a questão da água. Então, a gente vai verificar algumas dessas medidas que podem ser adotadas. As indústrias, elas podem adotar os sistemas de tratamento de efluentes, né, que vai consistir ali na reutilização da água na indústria, né, que pode ser feita, essa reutilização da água, ela pode ser feita em atividades que não necessitam do consumo de água potável. Então, essa água ali, ela vai passar por um processo de tratamento e essa água, ela pode ser reutilizada ali no consumo de atividades que não necessariamente precisam de água potável. Então, ela pode ser utilizada ali, por exemplo, para resfriar máquinas dentro das fábricas, né, para lavagem de pátios, entre outros. Então, ao instituir um sistema de tratamento de efluentes, a água ela é reaproveitada para a lavagem de pátios e automóveis, irrigação de jardins, limpeza de maquinários e descarga de vasos sanitários. Então, aí é uma medida que as indústrias, aquelas indústrias que têm uma política sustentável, elas procuram ali estabelecer, né? Elas procuram criar esse sistema de tratamento de efluentes. Uma outra medida que as indústrias podem adotar é a captação e armazenamento da água da chuva. Então, aquela água que vem das calhas da própria indústria é uma boa opção para diminuir o uso de água vinda da rede. Então, a indústria pode economizar aí a água potável, né, e utilizar essa água da chuva para outros fins que são necessários também. Então, o investimento necessário para isso é baixo e os benefícios eles vão ser imensos. Uma outra medida consiste na redução de produtos tóxicos na produção que as indústrias utilizam. Por exemplo, as indústrias de tecido, elas podem reduzir, digamos assim, a quantidade de corantes que são utilizados para o tingimento dos tecidos, né? Então, pode haver essa redução desses produtos. As indústrias também, muitas vezes, elas acabam contribuindo, né? Elas contribuem, na verdade, em grande parte, para a poluição atmosférica. Então, a gente vai verificar que essa poluição ela consiste no lançamento e no acúmulo de partículas sólidas e de gases tóxicos que se concentram na atmosfera terrestre, alterando suas características físico-químicas. Então, as indústrias, elas lançam ali toneladas de gases tóxicos, como o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, né? E isso vai o quê? Vai piorar a qualidade do ar que nós respiramos. E também são responsáveis por inúmeras doenças respiratórias, como rinite, sinusite, asma, entre outras. Então, a presença desses poluentes é resultado de um dos maiores causadores dos impactos da indústria no meio ambiente, né, que é a queima de combustíveis fósseis. Né, onde nós vamos temos aí a queima do petróleo, do carvão e do gás natural. Então, a presença desses poluentes, como o CO2, vai provocar o aquecimento em escala local, regional e global. Então, a concentração de gases na atmosfera vai intensificar o quê? O efeito estufa. E aí, o efeito estufa, ele é um processo, né, ele é um processo natural, em que os gases eles estão presentes ali na atmosfera e eles só vão permitir ali
que uma parte da radiação solar ela chegue até a superfície. Então, com essa concentração maior de gases lançados pelas indústrias que se concentram na atmosfera, a radiação solar ela vai ficar concentrada ali na superfície. E aí a gente vai verificar que no efeito estufa, né, a Terra ela é coberta por essa camada de gases, que é composta por gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor de água. Então, como disse, ele é um fenômeno natural, mas com essa emissão de gases poluentes para a atmosfera, nós vamos ter ali a intensificação do efeito estufa. Né? O efeito estufa ele é um fenômeno necessário para manter a temperatura constante na Terra. Mas aí, quando nós temos aí esse aumento da temperatura aí por conta dessa concentração de gases na atmosfera, por conta dessa intensificação do efeito estufa, nós vamos ter ali, como consequência, né, o aquecimento global, que já é uma realidade presente, né? O aumento de gases na atmosfera vai provocar o quê? Está provocando, na verdade, o aumento anormal da temperatura média do nosso planeta. E, consequentemente, outros impactos ambientais eles vão estar acarretados ali como consequência desse aumento da temperatura, como consequência do aquecimento global. A gente vai acompanhar esse vídeo que vai aqui trazer um pouco sobre as consequências do aquecimento global. Vamos dar uma olhada. O aquecimento global, fenômeno caracterizado pelas alterações climáticas e o aumento da temperatura média do planeta, por fatores naturais ou antrópicos, já tem desencadeado vários desastres ambientais. As consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Uma das consequências mais notáveis é o degelo. A Antártida perdeu mais de 3.000 quilômetros quadrados de extensão. Fato preocupante, visto que seu derretimento pode provocar um aumento do nível dos oceanos de até 7 metros. O derretimento dessas geleiras gera transtornos ambientais e sociais. Esse fenômeno altera a temperatura dos oceanos, causando um desequilíbrio ambiental e atingindo principalmente as espécies marinhas. A evolução do nível dos oceanos obriga que a população residente em áreas costeiras migre para outras localidades. Estima-se que pelo menos 200 milhões de pessoas sejam afetados pelo aumento do nível dos oceanos. Outras consequências do aquecimento global são a desertificação, alteração do regime das chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade, perda de áreas férteis para a agricultura, além da disseminação de doenças como a malária, esquistossomose e febre amarela. Portanto, o aquecimento global tem consequências extremamente negativas para a vida de todas as espécies do planeta. Sendo assim, são necessárias medidas para amenizar o processo de alteração climática, como, por exemplo, a redução da emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo, assim, uma relação harmoniosa entre homem e natureza. Dando uma continuidade, a gente vai verificar que a poluição atmosférica ela também vai intensificar os efeitos das ilhas de calor. E aí a gente vai verificar que as ilhas de calor é esse aumento da temperatura nas áreas urbanas. Então, é esse fenômeno que acontece nas áreas urbanas, onde a temperatura ela é maior, né, em relação às áreas vizinhas. Então, nós vamos ter aí áreas urbanas que ficam mais quentes que as zonas rurais, né? Essas zonas que estão mais próximas, aos arredores da área urbana, elas vão ter temperaturas mais elevadas. Por quê? Devido ao excesso de concreto, de asfalto e poluição que vai reter e depois vai liberar esse calor. Então, as ilhas de calor são um fenômeno urbano onde nós vamos ter ali esse aumento da temperatura, né? Então,
ela ocorre onde há muitas construções, há muitos automóveis, né? Então, nós vamos ter uma concentração da poluição também nas áreas centrais e isso vai impedir a circulação de ar. Então, como reduzir a poluição do ar? Uma medida que pode ser utilizada aí pelas indústrias. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, propôs metas de redução de poluentes. E uma dessas medidas é a implantação de equipamentos de filtragem nas chaminés de indústrias. Então, as indústrias elas podem, né, colocar esses filtros para permitir que apenas uma parte da fumaça, uma parte dos produtos químicos, eles sejam lançados para a atmosfera. As indústrias, elas também são causadoras, e muitas das indústrias são causadoras da poluição sonora. Então, o ruído provocado pelas máquinas das fábricas pode incomodar os moradores, as pessoas que moram aos arredores mais próximas dessas fábricas. Então, quando o barulho ou a poluição sonora ultrapassa determinado limite, é capaz de provocar danos ao aparelho auditivo, distúrbios nervosos e insônia. Além, né, da vizinhança ali, das indústrias, os próprios trabalhadores, os próprios funcionários, eles também podem sofrer ali, ter danos no seu aparelho auditivo por conta desse barulho intenso que muitas vezes as indústrias elas acabam provocando. As indústrias, elas também, né, elas precisam ali de muita matéria-prima, elas utilizam a madeira, o papel, muitos alimentos, muitos outros produtos da natureza para a sua produção. Por conta disso, grandes áreas de cultivo, elas são exploradas ali para atender as quantidades necessárias para a sua cadeia de suprimentos. Então, a disponibilidade desses territórios muitas vezes vai depender ali da derrubada de florestas nativas para ser usado como suprimentos, aquela madeira, por exemplo, para a indústria. Então, muitos animais e plantas, eles vão ali sendo ameaçados, ficam extintos ao longo dos anos com a redução da mata nativa, causando desequilíbrio na cadeia alimentar. E também, além das indústrias que provocam impactos ao meio ambiente, nós temos também impactos ambientais que também são causados pelo transporte de mercadorias. Então, o setor de transportes, ele responde por cerca de 20% das emissões globais de CO2. Então, o transporte de mercadorias, ele também vai trazer ali muitos riscos ambientais, né? Por exemplo, riscos ambientais decorrentes quando há ocorrência de acidentes no transporte de produtos perigosos, né? Quando se tem, por exemplo, produtos químicos, quando se tem o derramamento de óleos, por exemplo, no oceano, no mar, isso aí vai representar um risco, né? Vai representar um problema ambiental. Então, a geração de resíduos sólidos provenientes das embalagens, de pneus, de filtros e peças usadas, assim como resíduos perigosos, como lubrificantes, vernizes, solventes e baterias usadas, também ali vão contribuir para esses impactos. O descarte de água e a lavagem de tanques de navios, o vazamento de cargas e combustíveis, a geração de ruídos pelos motores dos veículos e fuligem expelida dos equipamentos, a construção de canais e eclusas também pode afetar a biodiversidade aquática. Além disso, o descarte de água e lavagem de tanques de navios também, o vazamento de cargas e combustíveis vai ajudar ali a provocar impactos ambientais, além também da geração de ruídos pelos motores de veículos e fuligem expelida dos escapamentos. Além disso, também nós temos aí um outro impacto que pode ser provocado aí pelo transporte de mercadorias,
é que quando a construção de canais e eclusas, né, também pode afetar a biodiversidade aquática, porque vai alterar ali a vida marinha, por exemplo, quando essas eclusas, elas, por exemplo, estão sendo instaladas ali no mar, por exemplo, ou até quando acontece também ali no rio de planície, certo? Então, nós verificamos aí todos os impactos que são criados, impactos ambientais, né, que ocorrem ali através das indústrias e dos transportes. Finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima!